Segunda com artigo trazendo uma pesquisa preliminar com a aplicação da bandagem elástica funcionando como um recurso para fortalecimento da musculatura supraioide em adultos saudáveis. Publicação da Disphage em 2020, já adianto que o resultado foi positivo e se você gostou do assunto, fica até o final que eu vou agora esmiuçar, trazer os detalhes dessa pesquisa publicada em 2020, referência aqui na legenda desse post, que vem com o objetivo de investigar o efeito da resistência provocada pela aplicação da bandagem na musculatura supraioide como uma ativação muscular. Eles fizeram essa aplicação, a foto da aplicação vai estar no final desse vídeo. Se eu interrompo aqui, eu perco o fio da meada. Eu vou colocar no final a foto do artigo de como foi feita essa aplicação, mas nada mais é do que uma aplicação que traz resistência para a elevação da laringe durante a deglutição. Não é somente uma aplicação em musculatura supraioide em cima isolado, tá? Eles fizeram essa aplicação em 23 adultos homens saudáveis com média de idade de 25 anos e esses adultos foram submetidos ali de forma randomizada a realizar grupos de deglutição de saliva conforme soava um alarme. Então eles foram ali, sentaram numa cadeira e a cada 5 segundos soava um alarme para que eles deglutissem a saliva, poderia ali colocar um mínimozinho de água para realmente deixar essa cavidade oral mais úmida, e isso sob 3 condições. Fazendo essas 5 deglutições de saliva sem aplicação da bandagem, com a aplicação da bandagem com estiramento, com stretch a 50% e com a aplicação da bandagem com esse estiramento a 80%. A ordem dessa aplicação, dessa mensuração foi randomizada, mudou a cada indivíduo e eles tinham 5 minutos de descanso entre uma condição e outra. E o que eles usaram para mensurar esse efeito? Eletromiografia de superfície na musculatura supraioide e uma escala de 0 a 10 de percepção do esforço. Então, quanto aquele indivíduo percebia que era mais difícil deglutir sob aquela condição, sendo que quanto maior a pontuação da escala, maior o esforço, maior a percepção de esforço que aquele indivíduo tinha sob aquela condição. E aí eles fizeram a mensuração durante a própria deglutição e no final de cada uma das 3 condições. Resultados: pela eletromiografia de superfície, atividade elétrica maior conforme foi maior o estiramento da bandagem. Então, vou colocar o gráfico que está muito fácil de visualizar no final desse vídeo, depois a foto da bandagem, mostrando que quando havia ali a aplicação da bandagem com estiramento a 80%, houve maior atividade elétrica de contração da musculatura supraioide do que com estiramento a 50%, do que por sua vez do que sem a bandagem. Então, conforme houve a presença da bandagem e o aumento do estiramento, aumentou a atividade elétrica dessa musculatura, resultado com significância estatística. E um resultado muito parecido para a escala de percepção de esforço. Quanto maior o estiramento da bandagem, quanto a presença e maior estiramento da bandagem, também com significância estatística, maior a percepção de esforço, pontuando mais nessa escala proposta para essa condição. E aí os autores então trazem na discussão e na conclusão, eu vou trazer aqui um pitaco, um olhar meu, e que eu espero que seja bem compreendido, de que sim, a aplicação da bandagem, de novo reforçando não somente musculatura supraioide, mas como dispositivo de resistência, trouxe sim maior resistência para esse movimento de deglutição, consequentemente trazendo aí um acionamento da musculatura supraioide. Então seria um exercício, uma possibilidade de fortalecer essa musculatura. Os autores trazem aí o quanto que eles estão fazendo isso em adultos saudáveis. Será que se comportaria da mesma forma numa musculatura fraca, numa musculatura de um idoso, ou mesmo uma musculatura de um disfágico, que além da própria fraqueza muscular pode ter ali uma alteração de controle neurogênico? Então, não necessariamente isso transpassa para o indivíduo disfágico, tá?
mas que realmente trouxe aí um bom resultado positivo, trouxe. E eles trazem assim o uso por um treino, né? Então, 3 vezes fazendo ali essa deglutição isolada, esses indivíduos não foram com esse dispositivo para casa, não foram com a bandagem para casa. E o quanto, se eu penso aí num dia a dia de contexto terapêutico em disfagia, seria uma forma a mais de ter um recurso para fortalecer musculatura supraioide. Em uma condição que a gente já tem o Shakiri, já tem o CTAR aí como propostas bem fortalecidas, bem presentes, também com resultados positivos em termos de literatura. Talvez fosse benéfico se eu pensar na aplicação desse dispositivo com esse paciente indo para casa. Porém, será que essa resistência vai ser saudável? Será que eu promover uma resistência para esse paciente ficar dias com essa bandagem, ou mesmo um dia, ou mesmo algumas horas? Eu não vou prejudicar em coordenar a deglutição de saliva dele, por exemplo? Então, a gente tem que levantar todos esses pontos. Mas o que eu mais quero trazer é um resultado positivo, sim, do uso da bandagem, pensando numa terapêutica em disfagia, em deglutição, porém funcionando como efeito mecânico, funcionando como barreira, funcionando como resistência. Nos levantamentos de literatura que eu tenho feito e que eu tenho visto as discussões a respeito de bandagem, que vem aí com uma hipótese de funcionamento de aferência, sistema nervoso central, né, tálamo, córtex sensorial, somatosensorial, córtex motor, eferência. Essa hipótese de uso da bandagem, ela não é comprovada nem em disfagia, nem em fonoaudiologia e nem nas demais áreas. Então não se consegue comprovar esse efeito e na verdade a gente tem até muitas pesquisas de outras áreas, fisioterapia, por exemplo, mostrando que o efeito não existe aí um efeito positivo com a aplicação da bandagem. Então não se consegue essa comprovação. Mas, Carol, na sua prática clínica, você não vê um efeito positivo com a aplicação da bandagem? Sim, principalmente quando eu penso na aplicação em musculatura supraioide, em aumentar a frequência de deglutição de saliva. Mas será que não está na hora da gente pensar que talvez seja um efeito mecânico? Que talvez aplicar em orbicular, trazer esse vedamento labial mais presente, estou ali trazendo uma propriocepção mecânica, trazendo uma barreira física. O quanto que de repente a bandagem na musculatura supraioide, que a literatura não consegue comprovar muito esse efeito, mas que clinicamente a gente até olha esse resultado positivo, será que não é mecânico? Ao invés dessa hipótese que não existe comprovação de aferência, córtex eferência, estou levantando pitacos para que a gente possa pensar na nossa prática clínica, usando sim um recurso importante em termos de reabilitação, mas entendendo a sua hipótese de uso. Quero saber de você, você tem usado, já usou a bandagem como proposta de resistência, como dispositivo para fortalecimento de musculatura supraioide? Escreve aqui nos comentários, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço!